Fala, torcida do Botafogo, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo coletivo após jogo aí, jogo difícil demais contra o Atlético Paranaense. Botafogo conseguiu o gol no finalzinho com o Bastos, né? Realmente hoje o Botafogo estava irreconhecível, mas conseguiu esse empate que saiu como vitória. Vamos aqui com comentários, né, do Arthur Jorge na coletiva de imprensa, já deixando os créditos ao canal Litoral News, trazendo a coletiva em primeira mão. Pessoal, torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Só que hoje as coisas não aconteceram da forma que a gente gostaria. Mas o Botafogo, a gente vê que luta até o final e consegue um ponto. E eu acho que a gente pode ver isso como querer permanecer sempre na ponta lá em cima. O Botafogo continua na primeira colocação. Queria que você analisasse a partida de hoje, a partir desse momento, de permanecer na liderança e lutando até o fim. O facto aqui é que nós podemos analisar o jogo por aquilo que é o resultado. E o resultado é um ponto mais somado naquilo que é o nosso percurso. Num jogo difícil, que nós também perspectivamos que assim fosse, tivemos pela frente um adversário que tem qualidade, que acaba por ter uma forma de jogar em que se sente confortável mesmo não tendo bola, uma equipa que procura defender em zonas mais baixas, aproveitando transição e erro do adversário. Era um jogo que nós precisávamos ter um bocadinho mais de paciência. Eu pedi isso aos jogadores no início quando falei com eles antes do jogo, porque precisávamos dessa paciência para conseguir circular de um lado ao outro, conseguir encontrar os espaços, conseguir quebrar e desmontar aquilo que era a sua organização do Atlético. Tivemos alguns momentos em que isso foi possível. Cometemos um erro em que sofremos o golo, ficámos ainda mais ansiosos, mas como disse bem, aquilo que registro depois é a busca do resultado, de conseguirmos, mesmo no último lance do jogo, conseguir resgatar um ponto que, como digo, é um ponto mais somado. Portanto, satisfeito com aquilo que os jogadores, achando que podíamos ter um bocadinho mais dentro do plano de jogo, um bocadinho mais de paciência para conseguirmos encontrar aquilo que queríamos, mas também dar mérito ao adversário, porque é uma equipa que está também no top 4 e, portanto, é uma equipa difícil, como hoje aqui comprovou. Boa noite, Arthur. Boa noite, Alan Viana, da Visão Botafoguense. Então, muito se fala do psicológico do Botafogo e hoje o jogo foi fundamental para mostrar que é um psicológico forte, né? Um psicológico voltado para a vitória, assim como a colega já falou. Mas eu queria te perguntar o quanto fortalece esse jogo de hoje, o psicológico e a força mental do Botafogo em relação às competições que ele está disputando esse ano. Porque foi um ponto que foi conquistado, não foi aquele ponto que foi perdido. Eu queria que você pudesse comentar a importância dele para o psicológico do time, assim como a colega já falou. Não só aquilo que temos enquanto força e capacidade mental, mas também poder desta forma contribuir com pontos para um caminho que se prevê e sabemos que será longo ainda e de grandes dificuldades também. Arthur, boa noite. Olá. Duarte, da Rádio Band News e do Jornal Record. Queria que você... Eu sei que você não gosta muito de individualizar um atleta, mas eu acho que um jogador merece hoje um parênteses aí. Eu me refiro ao Bastos, que é um jogador que teve uma atuação hoje, no meu modo de ver, uma das melhores na equipe do Botafogo, porque ele, além de fazer o gol de empate, ele salvou pelo menos uns 2 lances ali de contra-ataque. Ele até teve um lance no primeiro tempo que ele acabou errando também, e depois ele conseguiu consertar o lance, enfim. É um jogador que estava um pouquinho, as pessoas olhavam ele um pouquinho estranho e tal, mas desde que você chegou, você deu força a ele, ele é o titular. Hoje eu acho que a gente poderia dizer que ele é o seu titular. Queria que você fizesse uma avaliação mais especial em cima dele. Eu não posso estar constantemente a reduzir a avaliações individuais e estamos a falar do passado. O presente de hoje é um elenco que procura ser competitivo internamente, é um elenco que procura estar preparado para os desafios que temos pela frente. Qualquer um dos jogadores do Botafogo, nesta altura, tem condições para poder ser primeira opção. Aquilo que eu quero é dar continuidade a este estado de capacidade que cada um dos jogadores vai demonstrando para que nós possamos utilizá-lo nas diversas competições que temos e tendo em conta também aquilo que é uma densidade competitiva muito grande. A importância dos jogadores
eu sei que para vocês reduz-se muito àquilo que é o ter feito o golo ou ter cometido um erro, mas para mim o importante será sempre o coletivo, aquilo que nós hoje tivemos enquanto equipa, aquilo que nós hoje tivemos enquanto força coletiva, para podermos hoje aqui ficarmos com um ponto, sendo que não é o resultado que nos deixa feliz, não é o resultado que nos deixa satisfeitos, tendo em conta aquilo que eram as nossas próprias expectativas, mas tendo em conta aquilo que foi a dificuldade do jogo também e a forma como conseguimos chegar a esse ponto. Temos que nos resignar e dar continuidade ao trabalho, porque sábado voltaremos a competir e teremos mais um jogo difícil e onde vamos em busca dos 3 pontos, tal e qual como hoje o fizemos. Boa noite, Arthur. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Queria que você... Eu sei que ainda é um pouco cedo para você classificar o que é o Campeonato Brasileiro, mas você vem da Europa e eu fiquei curioso para ter a sua análise, ter um pouco da sua perspectiva de as dificuldades que o campeonato te traz de enfrentar adversários de baixo e de cima da tabela e ver que o nível está alto nesse ano. Queria que você analisasse, comparando um pouco com o seu último trabalho. Não é difícil. São 10 jogos que eu tenho de Série A. São 10 jogos todos eles muito difíceis. Não há adversários fáceis, contextos muito variáveis, jogos difíceis quer em casa, quer fora, equipas muito competitivas, equipas com bom nível individual e coletivo. É um campeonato muito interessante, muito difícil e que precisa de uma equipa sempre muito constante para conseguir manter aquilo que nós temos conseguido fazer, que é estar dentro dos 3 primeiros classificados. A diferença poderá ser naquilo que é nesta altura e comparativamente com o campeonato português, em que temos 4 equipas que são mais fortes do que as restantes. Aqui eu tinha que alargar isto para 8 ou para 10 equipas que se nivelam todas elas e que, com toda a certeza, de uma forma uns mais assumida do que outra, têm os mesmos objetivos. Arthur, boa noite. Olá. Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Queria que, se você puder, explicar o porquê da opção para o Luiz Henrique começar no banco e não jogando, você optou pelo Eduardo. Foi uma questão tática e técnica? Foi uma espécie de poupar Luiz Henrique? E o que muda no Botafogo quando o Luiz Henrique está em campo em termos de características para o time? E um outro jogador, nesse caso hoje, foi o Eduardo. Os dois são jogadores de posições diferentes, características diferentes. O que muda, basicamente? Obrigado. Aquilo que eu lhe posso dizer é da mesma forma que eu lhe poderia explicar sobre a questão de não ter optado pelo Gregor e ter optado pelo Danilo. São opções de jogo, são opções que tendo em conta aquilo que é o nosso plano de jogo, a nossa parte estratégica e aquilo que também temos do adversário, nos obriga a tomar essas opções. Por outro lado também, aquilo que possa ser, na avaliação que fazemos do adversário, quais os jogadores que dentro da missão que queremos que desempenhem possam estar mais preparados para uma primeira abordagem. Não quer dizer que aquilo que possa parecer como um plano inicial seja ajustável ou alterável, mas sim que o Luís hoje não entrou, ajudou quando teve a oportunidade de entrar e é, como eu disse, com todos os jogadores preparados e disponíveis para poderem ser primeiras opções dentro do plantel do Botafogo. De um para o outro, mais técnico se calhar o Luís, mais rápido e vertical, o Eduardo com mais capacidade de contenção de bola, de jogar entre linhas. Sabíamos que esta equipa é uma equipa que baixa muito o seu bloco e procura estar mais perto da sua área, portanto íamos ter mais gente fora do bloco adversário, íamos ter mais gente a poder trabalhar naquele espaço entre linhas para conquistarmos os tais espaços que eu falei há pouco, que era importante desmontar a organização defensiva do adversário. Tínhamos na frente o Júnior Santos para conseguir fazer os movimentos de profundidade e um outro jogador com movimentos contrários a procurar ser um jogador mais de suporte, de apoio, de ligação para conseguirmos chegar às zonas que queríamos para finalizar. E daí essa primeira opção de poder ser o Carlos Eduardo em vez do Luiz Henrique. Boa noite, Jéssica. É isso aí, torcida do Botafogo. Cara, coletiva completa, tá no canal Litoral. Cara, que jogo, cara. Assim, eu esperava tudo, cara. Menos, calma que eu vou falar. Menos o Botafogo jogar do modo como foi. Todo mundo sabia que o Atlético Paranaense não é nenhum bobinho. O Atlético Paranaense tá ali brigando lá em cima. Tá dando trabalho para todo mundo. Tá brigando pelo título. Se vencesse, seria líder. Então, mas assim,
Eu não esperava o Botafogo jogando tão mal, cara. Hoje eu acho que foi uma das piores partidas do Botafogo na temporada. Assim, não conseguia construir, cara. Teve momento ali em que ficou só dando chutão. O time do Botafogo ficou dando chutão, precisando do resultado, não conseguia fazer jogadas. E aí o Atlético querendo se aproveitar do momento, fazendo aquelas jogadinhas para segurar o tempo, ia para a linha de fundo. Teve um momento que teve um contra-ataque monstruoso do Atlético Paranaense, em que até eu pensei que ia sair o gol, né? Um momento que teve 5 jogadores do Atlético voltando e apenas 3 defensores do Botafogo, né? Tanto é que o Júnior Santos não, o jogador do Atlético errou o passe e acabou voltando para o pé do Botafogo, mas assim, foi um jogo do Botafogo que estava irreconhecível. A equipe não jogou bem. E aí, né, cara, quando o time não vai bem, sempre tem alguém que se destaca, né? Quando o time está confiante, sempre vai ter um para decidir. Quando não é o Júnior Santos, ou é alguém do meio de campo, e agora o Bastos novamente decidindo mais uma partida em casa. Decidindo não, né? Conseguindo o empate e garantiu a liderança ao Botafogo. O Botafogo continua líder até amanhã, o jogo do Flamengo. Talvez o Flamengo pode passar. Outros times aí também podem passar o Botafogo, mas o que importa é que não saiu com a derrota. É isso aí, torcedor botafoguense. Agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Estarei trazendo aqui mais comentários da mídia aí, comentando sobre esta partida do Botafogo. Faltou pouco, cara, pro Botafogo ali levar uma vantagem grande na liderança, mas pelo menos não saiu com a derrota, com esse gol aí de escanteio do Bastos. Lembrando que até o goleiro botafoguense estava na área, né, mas o Bastos ali foi premiado com esse gol.